Oi, pessoal, a gente está começando hoje, então, nossa última aula de matemática, tá? E agora a gente vai aprender mais sobre frações. Fração, ela quer dizer uma parte do todo, né? Então, ela vai representar partes iguais aí de um todo, tá? É uma parte de um inteiro que foi dividido em partes iguais. Vamos ver alguns exemplos? Ó, olha aqui esse quadradinho. Vamos contar em quantas partes ele está dividido. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele está dividido em 6 partes. Mas só tem uma parte pintadinha aqui. Então, quer dizer que a gente dividiu ele em 1/6, tá? Só tem uma parte pintada de 6. Agora, vamos observar esse. Vamos ver quantas partes ele está dividido, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 partes. E a gente só pintou quantas? 6. Então, a gente tem aqui 6 nonos, porque de 9 partes a gente só usou 6. Por fim, aqui a gente tem essa pizza, né? A gente tem uma pizza, tem 4 pedaços e a gente comeu só um. Então, o que acontece? A gente usou 1/4, né? De 4 partes, a gente só usou 1, tá? É interessante a gente lembrar que a parte de cima ela é chamada de numerador e a parte de baixo é chamada de denominador, porque quer dizer quantas partes do inteiro, né, a gente dividiu. Ó, vamos observar aqui, ó. Em cima é o numerador e embaixo o denominador, tá? Como é que a gente lê, então, uma fração, ó? 1/2, né? 1/3, 1/4, 1/5, tá bom? Veja que a gente coloca em cima a parte que foi pintada, né? E embaixo o total de quadradinhos que a gente tem, tá? A fração irredutível ou a fração simplificada é o que a gente vai usar para deixar a fração no menor valor possível, tá? Isso é muito importante da gente aprender. Para a gente simplificar uma fração, a gente tem que achar um número que consiga dividir a parte de cima e a parte de baixo ao mesmo tempo. Então, gente, é um número só para dividir tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, tá? Vamos supor, nesse exemplo, a gente tem o 4/8, né? 4/8. Como é que a gente vai achar um número que divida tanto 4 quanto 8? A gente olha na tabuada, né? Qual é a tabuada que tem tanto 4 quanto 8? É a tabuada de 2. Então, a gente vem, ó, e divide 4 dividido por 2 e 8 dividido por 2. Quanto é 4 dividido por 2? É 2. E 8 dividido por 2 é 4. Então, a gente tem 2/4. Só que aqui ainda dá para dividir, né? Porque tanto 2 quanto 4 ainda tem na tabuada de 2. Então, a gente divide 2 por 2, que vai dar 1. E 4 dividido por 2, que vai dar 2. Então, aqui a gente já não consegue dividir mais, né? A gente já tem 1/2, que é o final, porque a gente não consegue dividir 1 por 2 e dar uma divisão exata, tá bom? Outras dicas aqui para a gente encontrar esse divisor, né? A gente sempre tem que buscar o menor número para dividir a fração, tá? Então, a gente sempre procura um número bem pequenininho. A gente procura na mesma tabuada, como eu falei ali do 2, e a gente sempre testa os números primos, né? Quem são os números primos? Aqueles que só podem ser divididos por 1 e por ele mesmo, né? O 2, o 3, o 5, tá? A gente sempre testa. Uma dica importante que eu dou para vocês. Quando o número terminar em 5 ou em 0, tá? Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo for terminar em 5 e em 0, a gente já pode chutar aí o 5, né? Para dividir. Quando os dois forem pares, né? Em cima e embaixo for par, a gente pode chutar o 2, tá? Mas é sempre bom a gente olhar na tabuada, né? Pra gente saber qual é o número que a gente tá dividindo. Então, ó, o 3 e o 6. Tanto o 3 quanto o 6 está na tabuada do 3. Então, a gente pode dividir, ó. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Aí, a gente chega aqui no meio, tá irredutível, não dá pra dividir mais. 15/25, ó. 15 dá para dividir por 5 e o 25 também. Então, fica o quê? 3/5, que também não dá para dividir mais. 7 dividido por 14, né? 7/14. 7 a gente tem como dividir por 7, que vai dar 1. E o 14 dividido por 7 vai dar 2. Então, a gente chega também ao meio, que é a nossa fração final, tá? Vamos ver aqui uma atividade aqui pra gente responder do livro, ó.
qual a fração cujo denominador é 12 e o numerador é 7? Essa tá fácil, né, gente? O numerador é o que fica em cima, então o numerador vai ser 7. E o denominador é o que fica embaixo, que vai ser 12. Resposta certa, então, letra B, tá bom? Agora vamos ver aqui, ó, qual a fração que representa a parte colorida da figura. Vamos contar primeiro em quantas partes ela está dividida, né? A nossa figura. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então, embaixo a gente sabe que vai ter 8, né? E ele pintou quantas partes? 2 partes. Então, a gente tem 2 sobre 8, né? Resposta certa, letra B. Uma coisa interessante é que aqui, ó, o 2 sobre 8 a gente pode simplificar, né, gente? Porque tanto 2 quanto 8 tá na tabuada do 2. A resposta aqui, ela não tá simplificada, mas a gente pode simplificar, né? 2 dividido por 2 dá 1 e 8 dividido por 2 dá 4. E a gente chega na nossa resposta simplificada. Lembrando que essas duas frações, elas são chamadas de equivalentes, tá? Porque elas significam a mesma coisa, tá? Se você dividir 2 por 8 e dividir 1 por 4, você vai ver que dá a mesma resposta, tá bom? Então, gente, nossa aula de hoje foi bem rapidinha, bem fácil, nosso último assunto de matemática. Eu sei que vocês vão gostar de fração, tá? Porque é uma coisa que vai acompanhar a gente por todo o nosso ensino fundamental e o nosso ensino médio, tá bom? Espero que tenham gostado e consigam responder as atividades. Até a próxima!